Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui é a professora Iracema Mazzoli e hoje vamos conversar sobre escada no Revit. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, que geralmente a maioria esquece. Algumas configurações muito importantes que tem que ser feita na configuração da propriedade da escada. Antes da gente começar a trabalhar com escada, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da norma, tá? Da 9050. E lá tem um item que fala sobre a questão do cálculo da escada. Então a gente tem que prestar atenção nessa fórmula aí, que é a fórmula de Blondel, tá? Ele dá esses três requisitos. A soma do teu piso mais 2 vezes a altura do espelho da escada tem que estar entre 0,63 e 0,65 metros. E o teu piso tem que estar entre 0,28 e 0,32 metros, tá? Seria a profundidade, seria a tua pisada. E o espelho, que é a altura, né, tem que estar entre 0,16 e 0,18. Diante dessa informação, a gente vai para um cálculozinho que a gente tem que saber fazer. Então, nesse projeto que eu vou exemplificar para vocês, eu vou usar um pé direito de 3,50. Eu determinei que a altura do meu espelho vai ser 0,18. E então, o primeiro passo que a gente usa é o cálculo para determinar a quantidade de espelhos. Então, eu vou pegar o valor do meu pé direito e dividir pela altura do meu espelho. Então, eu vou encontrar aí 19,44. Não vou jogar um valor quebrado, então eu vou arredondar para um valor inteiro, vou colocar 20. Essa minha escada vai ter 20 espelhos. O segundo passo é eu fazer a profundidade do piso. Eu vou jogar naquela fórmula. Vou pegar 2 vezes o espelho mais a profundidade do piso, que vai ser igual a 0,64. Faço a continha, então eu vou achar que a profundidade do meu piso vai ter 0,28. Então, depois desse entendimento, né, da norma, a gente vai lá para o Revit. Então, aqui no Revit, eu vou usar esse espaço aqui para poder colocar a minha escada. O comando de escada aqui no Revit, ele fica aqui na aba Arquitetura, tá? Escada, aqui no setor de circulação. Clico na escada. Quando eu clicar na escada, o teu desenho vai ficar assim, opaco. É porque agora você está no modo de edição dessa escada. A gente vai aqui na propriedade, e no caso aqui eu vou escolher uma escada moldada no local de concreto. Vou em editar tipo, e aqui eu vou fazer minhas configurações. Então, como eu já sei que a altura máxima do meu espelho, que eu determinei, vai ser 18, a profundidade mínima vai ser 0,28, e aqui a largura do meu lance, tá? Eu vou colocar 90, porque o vão que eu tenho ali para trabalhar com aquela escada, ele tá com 1,85. E aqui que é o segredo, regras de cálculo. Clica no botão editar. Quando vocês pegarem qualquer outro template, tá? Essa caixinha aqui, ela vai estar desmarcada e vai estar uns valores diferentes. Então, segredo, marca ela e aqui vocês vão colocar de acordo com a nossa norma. Então, aqui é aquela fórmula lá da norma, da 9050. Então, aqui vou colocar 0,64. O resultado máximo para o cálculo da escada, eu vou considerar 0,65. Esse valor aqui, ele já gera automático. E esse valor aqui é o resultado mínimo, que é 0,63. Aqui embaixo, ele já te dá os valores porque você habilitou lá naquela primeira janela. E dá um OK. Aí, só prestar atenção aqui nesse detalhe. Às vezes, o Revit, ele altera esse valor aqui. Como você já sabe que o teu número vai ser 20, se não tiver aqui o valor que você calculou, deixa eu dar um OK aqui. Então, se aqui não tiver o valor, você vem aqui e coloca exatamente o valor que você encontrou, tá? Profundidade, 0,28 está correto, tá? Então, bora desenhar a escada. Aqui em cima, tá? Tem que estar marcado o lance e eu vou fazer ele com o item de reto. Tá? Tem outras opções, mas para hoje a gente vai trabalhar só com essa opção do reto. O que vocês têm que entender? Aqui em cima, tá? Você tem linha de localização. Aqui vocês têm algumas opções para começar a trabalhar. Como é que funciona? Eu vou optar aqui pelo lance esquerdo, tá? Então vocês se imaginem que vocês estão aqui na frente dessa escada e eu vou começar por esse lado. Então, se eu vou começar por esse lado aqui, eu estou do meu lado esquerdo, tá? Então você clica. Como eu sei que essa escada vai ter 20 degraus, eu vou jogar só a metade. Quando você anda com a escada, ele vai te falando, ó, tem 7 criados e ele vai te falando quanto que falta ainda. Quando chegar no 10, você clica. Aí você vai jogar o seu mouse nessa mesma direção, tá? E clica bem aqui. Ele te dá uma linha de referência, que é essa linha tracejada azul. Clicou, aí você leva até o final. Deixa o teu mouse reto e clica. Ele criou. Aí ele já criou os 2 lances mais o teu patamar. E aí você vem aqui no comando e finaliza.
Então, ele já cria a tua escada com guarda-corpo. Esse guarda-corpo aqui do lado, eu não preciso dele, tá? Por enquanto. Tá? Essa palavra acima aqui, tá em cima da escada, você clica nela e só faz arrastar pra cá. Tá? Então, ele me criou aqui meus 20 degraus. E eu vou passar aqui um corte para vocês poderem observar como que ela fica num corte. Vou clicar daqui pra cá. Vou virar esse corte porque eu quero olhar pro outro lado. Clico aqui nele 2 vezes. Tá? Então, tá aqui. Aí vocês podem me perguntar, mas bem aqui ficou esse vão, né? Tá errado? Não, não está errado. Por quê? Vou clicar aqui, tá? E vou tirar aqui uma cota do último degrau para o início do segundo pavimento, que é essa linha aqui. Ó, ele tem exatamente os meus 18 centímetros, que é a altura do meu espelho. Aí vocês podem me perguntar, ah, mas por que fica esse vão? É porque isso aqui é um projeto básico, não tem estrutura. Aqui, o que deveria passar? Uma viga. Então, aqui não haveria esse, vamos falar assim, esse buraco. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.